Pede para Deus te dar um coração assim. Pede para Deus te dar um coração disposto. Pede para Deus te dar um coração obediente. Curva a tua cabeça aí, pede para Ele. Fala assim, eu quero te obedecer, Senhor. Mais do que tudo, eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer, Pai. Feche teus olhos, ore, peça isso para Ele. Aleluia. Tudo vem de Ti, tudo volta pra Ti. Nada vai roubar Sua glória. Tudo volta pra Ti. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Cadê minha Bíblia? Aleluia, está aí, dá a pretinha. Aleluia, obrigado. Glória ao Teu nome, Jesus. Eu saí daqui 6 horas da manhã. 6? Foi 6, pastor Cris? Saí daqui umas 6:30. Fui dormir 1 hora da manhã. Cheguei em Pouso Alegre 9 horas, o culto era 9:30. Fiz a adoração com meus irmãos. E o culto acabou 1 hora da tarde. Tamanha foi a glória de Deus naquele lugar. E quando eu falei, irmãos, eu não consigo terminar esse culto, não. Eu estava abraçado com o Adriano. O Adriano é meu discípulo, lá em Pouso Alegre. Um dos discípulos que veio comigo, e ele tocando. E eu falei assim, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que a graça do nosso Deus, nem sei o que eu falei, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Quem quiser ir embora, vai embora, porque eu vou ficar aqui. E baixei a cabeça, comecei a adorar, continuei adorando, e na hora que eu olhei, estava todo mundo lá. E eu olhei no relógio, meu Deus, esse povo, que é Deus mesmo, 1 hora da tarde. Porque o povo estava com fome de Deus. Eles não estavam com fome daquilo que perece, mas eles estavam com fome do Senhor. Tenho orado para que Deus levante uma geração faminta de Deus. Uma geração que tem sede de Deus. Ontem nós estávamos aqui ministrando, falando sobre a síndrome de Lúcifer. Falando de como ele deseja deformar a palavra, deformar as pessoas na sua essência, na essência que Deus as colocou. Você que não esteve aqui ontem, e se puder depois, e desejar assistir a mensagem, eu creio que vai ser de suma importância para a tua vida. Eu quero trazer só um complemento para encerrar. Eu sinto que o céu está aberto nesse lugar. Nós cantamos aqui 2, 3 canções e o Senhor se derramou sobre nós. Não quero me estender muito, mas eu quero completar a mensagem de ontem. Porque ontem nós estávamos falando de uma posição que estava vazia, que Deus nos convida para ocupar no Monte Santo do Senhor. E o que Deus espera de nós nessa posição? Eu queria que você perguntasse para você mesmo. Talvez você deseja que Deus te dê um ministério. Talvez você deseja que Deus te dê um dom, uma posição. Mas
como você espera responder a isso que Deus vai te dar? Uma das coisas até que a igreja entende errado, né? É sobre os dons. Por exemplo, não, eu gosto daquele dom, eu queria tanto ter aquele dom. Mas a Bíblia fala, nós estávamos estudando lá hoje de manhã, que os dons, eles são dados por Deus, de acordo com o propósito de Deus, a serviço da igreja. Eu não posso nem virar e falar para Deus, Deus, eu gosto tanto daquele dom, Ele me dá aquele dom. O que a palavra está querendo dizer é o quê? Que Ele quer dar um dom para você, para que você coloque esse dom a serviço da igreja. Talvez nem sempre o dom que você acha legal, que você admira no seu irmão, é o dom que Deus quer dar para você. Porque Deus quer levantar você para atender uma necessidade da igreja, que ainda não foi atendida. Quantos estão entendendo? Então nós precisamos amadurecer tanto quanto a igreja, até nesse sentido. Porque nós vemos, né, tantas pessoas que é um dom de revelação, um dom de profecia, de visão. Mas a palavra fala que esses dons são distribuídos, não de acordo com aquilo que eu quero, não de acordo com a minha vontade. Até hoje, para escolher o dom, que não é meu, é de Deus, eu coloco na frente a minha vontade. Eu falo, Deus, é aquele dom que eu quero lá, porque aquele lá dá status. E o Senhor está falando que esses dons são distribuídos para atender a necessidade da igreja. Eu acredito que nós temos que voltar a ser uma igreja cristocêntrica. Nós precisamos colocar Jesus no centro. Nós precisamos colocar nossas vontades na cruz. Então, esse lugar que foi liberado, por assim dizer, Monte Santo, o Senhor está falando, quem quer ocupar esse lugar? Mas não é somente eu dizer, Deus, eu quero esse lugar, mas a atitude que esse lugar vai exigir para mim. Porque o que fez o querubim ungido da guarda cair, foi sair da sua posição. Foi ele desejar uma sabedoria acima da qual Deus o confiou. Foi ele não permanecer íntegro, lembra que eu falei? Íntegro significa inteiro. Então, queridos, o difícil não é Deus nos colocar nessa posição. O difícil não é Deus nos dar o privilégio de servi-lo. O difícil é que este privilégio vai exigir de você tudo. Vai exigir de você a maior dedicação da sua vida. Vai exigir de você a maior entrega da sua vida. Eu não posso me dar o direito. Eu não estou falando isso para você achar que eu sou bonzinho, porque eu não sou bonzinho. É a presença de Deus em mim que me livra de quem eu sou. Mas eu comprometi com pastor, algumas semanas de estar aqui, e Deus falou comigo que era para mim vir, e Deus falou comigo que maneira que tinha que ser, e eu conversei com o pastor, Deus falou assim comigo, dessa maneira, vamos fazer dessa forma então, assim como eu tenho um carinho e respeito por ele, ele também tem por mim. Nós ouvimos uns aos outros, sujeitamos uns aos outros, amamos uns aos outros. E aí tive doente, tive algumas circunstâncias na igreja, e eu falei, eu vou voltar e vou novamente, porque estou servindo a Deus. Eu vou dar o meu melhor para Deus. Enquanto Deus me der força, eu vou fazer o meu melhor. Porque a palavra de Deus diz, nós lemos lá em Salmos 15, Salmos 24, quem vai habitar no Monte Santo? Aquele que mesmo dando a sua palavra, vendo depois que a sua palavra que ele deu vai trazer algum prejuízo, ele mantém a sua palavra. Eu estou dando um exemplo, um paralelo para você entender que o interessante não é estar na posição. O interessante não é você olhar para mim, jovem, e falar, Deus, eu quero ser usado como esse pastor é. Não, isso é fácil. Deus pode e deseja que Ele te use muito mais do que eu. Em nome de Jesus. Mas o mais importante é a resposta que você vai dar para Deus depois que Ele te dá isso.
Porque isso aqui, irmãos, não é brinquedo. Isso aqui não é brincar. Ô Cris, vamos abrir uma igreja, vamos brincar desse negócio? Vamos brincar de casinha? Vamos brincar. Não, isso aqui é coisa séria. Tem um cântico, quando eu era da Assembleia de Deus, muito antigo. Não precisa tocar não, por favor. Que era assim, ó. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar atrás, pois quem no arado põe a mão, trabalho serve certo, tem serviço e profissão. E eu ficava pensando, o que é isso? Eu não sabia nem o que era arado, eu era criança, mas pensava, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Se eu pôr a mão nesse negócio, eu não posso olhar para trás mais. Agora pode voltar, meu filho, obrigado. O que isso significa? Quando você é posto, estabelecido por Deus, numa posição, para Deus, Ele está entendendo que você está querendo dizer para Deus, não tem volta. Deus quer ouvir de você isso nessa noite. Senhor, eu estou indo para um caminho sem volta. Eu estou mergulhando nessas águas desse rio. E para mim não tem mais volta. Porque Deus não quer muito de você, Ele quer tudo de você. Ele quer tudo de você. Ele quer a sua entrega, Ele quer o seu coração. Quando eu olho, eu não sei, irmãos, eu estou olhando para essa igreja hoje aqui. E sabe o que Deus está falando para mim? Os campos estão prontos. A colheita já está preparada. Isso que Deus está falando para mim. Eu preparei uma mensagem, mas Deus está mandando eu falar, eu estou profetizando. Mas eu olho para vocês, a coisa mais louca. Eu sei que eu não estou com febre agora. Eu estou com febre, Adriano, olha aqui. Não estou não. Então é Deus mesmo. E eu estou olhando para vocês, sabe o que eu estou vendo? Várias ferramentas em pé. Essas ferramentas que usa na roça. Aquelas que cortam, aquelas que colhem. Eu estou olhando, e olhando para você eu estou vendo isso. Eu estou falando, Deus, o que é isso? Deus está falando, a colheita está pronta. Veja, os campos já estão prontos. Mas aonde estão aqueles que vão colher? Aonde estão aqueles? Eu olho para essa igreja, sabe o que eu vejo? Eu não vejo uma igreja de ovelha. Eu vejo uma igreja de homens e mulheres que foram levantados e postos numa posição para avançar no reino de Deus, trabalhar, colher. Você, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou falar algumas coisas aqui, depois você segura no peito essa situação aí. Vocês têm comido já comida muito boa que vem desse altar. Vocês têm se alimentado e fartado desse altar, mas Deus está falando, chega, agora é hora de você levantar e fazer alguma coisa. Chegou a hora de você fazer alguma coisa. Chegou a hora de você me servir. Porque em todo o tempo que eu estou aqui, Deus está falando para mim, aqui não é uma igreja de ovelhas, aqui eu vejo um exército. Como diz Ezequiel, de pé, com as suas ferramentas nas mãos, e o Senhor falando, o que vocês estão esperando para colher? Vocês estão fazendo oração, intercessão, para querer conquistar alguma coisa. Sabe o que Deus está falando? Mais atitude. Para de espiritualizar algumas coisas e tenha mais atitude. Ontem um irmão virou para mim, eu não sei nem quem que é, se ele está aqui agora, e falou assim, hoje o chicote comeu, hein? Falou para mim. Mas eu acho que o chicote foi guardado, é para hoje. Olha para o teu irmão e fala assim, acabou a brincadeira. Pode falar, Deus está mandando falar. Chegou a hora de você tomar uma atitude, meu irmãozinho. Fala, chegou a hora de você levantar. Resplandecer, porque a luz do Senhor está nascendo sobre você. E Ele está fazendo coisa nova. Essa igreja está sendo levantada, queridos, não para essa cidade só, mas para esse vale. Você acha que quando eu falei para o apóstolo vir aqui, eu falei aquilo lá só porque ele é meu amigo? Você acha que eu me corrompo? Você acha que eu vou falar algo para agradar ele porque é meu amigo? Eu estou falando isso porque Deus mandou falar.
Deixa eu te falar. A Bíblia fala que aquele que está farto, até o favo de mel ele pisa, ó, ele despreza. Deus está falando para mim que você já comeu tanto desse altar. Eu vou usar algumas palavras, não sei se eu estou sendo mal educado. Que você está arrotando, você está pondo para fora de tanta coisa que você já comeu. Você não está dando conta mais de digerir. Sabe por quê? Porque você não está agindo. Você é um ouvinte, mas não praticante. Deus quer te levantar, igreja. Ministério Petra, hoje é o dia que o Senhor diz: levanta-te. Você que tem um ministério, levanta. Você que foi chamado, para de arrumar problema na igreja, para de dar problema e vai trabalhar. Vai servir o Senhor. Vai evangelizar. Não é tempo. Não é tempo mais de esperar. Deus está falando para mim aqui. E se for de Deus, vai testificar no coração dele. Não é tempo mais de esperar. É tempo de fazer. Porque deixa eu te falar alguma coisa. Existem algumas formas de obedecer a Deus. Você pode obedecer a Deus como a história do filho da vinha. Deus vira para esse filho mais velho e fala: você vai cuidar da vinha? Ele fala: vou. E ele tinha que ser o primeiro aí mesmo, por quê? Quem ficava com a maior parte da herança era o filho mais velho. Depois ele se ocupou com outras coisas e não foi. Mas aí o pai procura o filho mais novo e diz: você vai cuidar da vinha? Fala: não, não vou. Estou ocupado aí com as minhas coisas. E depois arrependido ele vai. E eu te pergunto, quem obedeceu? O primeiro ou o segundo filho? Quem, irmãos? O segundo. Porque o primeiro se comprometeu, mas não fez. O segundo não se comprometeu, arrependeu e fez. Agora eu te pergunto, dos dois, quem obedeceu foi o segundo. Agora eu te pergunto, este segundo serve como exemplo de obediência a Deus? Embora tendo obedecido? Não. Porque existe uma diferença entre obedecer a Deus e obedecer a Deus no tempo de Deus. Eu posso hoje ter uma oportunidade, quando Deus falar comigo, e desprezá-la, e lá para frente decidir obedecer. Eu não vou ter mais o mesmo resultado do que quando o Senhor falar comigo: Samuel, Samuel, fala que o teu servo está ouvindo. Qual é o tempo de resposta que você dá à voz de Deus? Você tem retardado, você tem demorado a dar uma resposta. Talvez você fale: eu sou obediente, eu demorei, mas acabei obedecendo. A Bíblia fala que se o grão de trigo, se ele decidir morrer, ele cai na terra, ele morre e ele dá muito fruto. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso aqui é uma revelação forte. Todo grão que lança na terra, ele morre, sim ou não? Sim. Mas o grão que dá muito fruto é aquele que decidiu morrer. Será que você entendeu? Eu pego uma semente, eu lanço na terra. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele fala: se o grão caindo na terra decidir morrer, produz ele muito fruto. Mas se ele caindo na terra não decidir morrer, fica ele só. Vamos ler esse texto. Está em João, né? 12.
Olha, eu não sei se eu vou pregar mais o que Deus mandou, o que Deus tinha mandado, né? Agora deu uma direção aqui diferente aqui. Amém, Senhor. Eu posso voltar para pregar outro dia aqui, pastor? Então tá bom. João 12, 24 diz: eu quero louvar a Deus pela vida do Adriano que está comigo, um discípulo amado. Nos conhecemos há mais de 21 anos. O Senhor nos fez reencontrar há pouco mais de 2 anos. Ele estava afastado dos caminhos do Senhor há 10 anos. E graças a Deus ele voltou para o Senhor. Conheceu na igreja uma moça, casou com ela, uma moça de Deus, a Karina, tem um filho, Benjamin. Quantos meses? 3 meses. Já é diácono. Esse é o Deus que levanta. Temos aqui o Luan, que também é meu discípulo. Daniel, o Tainan também, que agora está começando a caminhar com a gente para ser discípulo também. Eu trouxe eles comigo hoje. Tem aqui também a minha tia. Benção, tia. Meu amigo amado, pastor Quito. Liz. Amém. Glória a Deus. Eu sou amado, irmãos. Olha só. Glória a Deus. Deus me ama. João 12, 24. Em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Na verdade, as 2 sementes morrem. Qualquer semente que é colocada na terra, ela seca e morre. Mas em que sentido ele quer dizer aqui? Ele está querendo dizer no sentido da decisão da entrega. Em todo o tempo, veja que Satanás tentou deformar no coração de Jesus o caminho dele para a cruz, a entrega. Mas ele foi decidido. Porque a semente que cai na terra e decide morrer, ela produz muito fruto. Mas a semente que cai na terra e não decide morrer, ela fica sozinha. Como você está entendendo? Deus quer que nível de obediência de vocês então? Se você se lançou para Deus, se você está na posição, Deus quer que você tome uma decisão. Eu decido, Senhor, servir a Ti de todo o meu coração. Se essa for sua decisão, você vai produzir muito fruto aonde você passar. Quando eu falo fruto, eu falo do seu caráter. Eu falo dos dons que vão fluir através de você. Eu falo de vidas que vão te acompanhar. As pessoas vão olhar para você e elas vão ver a diferença na sua vida. Mas para que você esteja nesse lugar que Deus separou, para que você já seja estabelecido no Monte Santo, aquilo que Satanás deformou, agora você tem que permitir que Deus lance fora e Ele deforma você. Que Ele faça, através do Espírito Santo, um trabalho de regeneração na sua vida. Existe algo interessante que eu quero mostrar para você. Lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículo 20 diz assim. Quantos estão comigo aí? Diga amém. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Verso 24. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie. Quando Deus quis criar os animais da água, Ele olhou para a água e falou o quê? Povoem-se. O
que essas águas sejam povoadas de animais de acordo com a sua espécie. Quando ele quis criar os animais que rastejam sobre a terra, ele olhou para a terra e falou: povoe a terra, a partir de você seja criada animais que vão rastejar. Mas quando ele quis criar o homem, ele não olhou para a terra e falou: povoe, crie o homem. Não, ele olha para Jesus e fala: vamos fazer o homem à nossa imagem. Ele não usou outro tipo de matéria-prima, ele fez dele. Fala assim: eu sou feito dele. Aí tem gente que vira e fala assim: eu amo mais aos cachorros do que as pessoas. Não ame mais os cachorros do que as pessoas. Porque os cachorros, eu tenho um cachorrinho também, gosto dele. Ele foi criado a partir do pó da terra, mas eu fui criado, eu e você, da essência de Deus. Essa pessoa é ruim só porque ela ainda não está na essência a qual ela foi criada. Quando ela for colocada na essência a qual ela for criada, ela vai ser uma nova criatura. Então, no versículo de número 26 fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus vai criar o homem, Deus não criou o homem do pó da terra, Ele criou o homem à imagem de Deus. O homem teve uma forma do pó da terra, mas a sua essência é de Deus. Então, eu acho que eu já até falei isso aqui algum dia. Se eu pegar um peixinho e tirar esse peixinho da água e colocar ele na terra, ele vai morrer, porque ele está fora da sua essência. Se eu pegar um cachorro e colocar ele dentro da água, debaixo da água, ele vai morrer, porque ele está fora da sua essência. E se você sair da presença de Deus, você morre, porque você vai estar fora da sua essência. Quantos entenderam? A sua forma é humana, é física, é do pó, mas a sua essência é Deus. Você pode não ter uma roupa de marca, você pode não ter o celular da hora, você não pode ter talvez um carro bom, dinheiro, mas se você tiver em Deus, você tem tudo, porque você está na essência. E o mais interessante, que a palavra imagem aqui no original, no hebraico, vem da palavra, da raiz da palavra tissal, tselem, que significa sombra. Fala comigo, sombra. Quando Deus está falando aqui, vamos criar o homem à nossa imagem, Ele está falando assim: o homem na terra vai ser a nossa sombra. Ele vai ser, sombra nada mais é no original do que projeção. O homem será a nossa projeção na terra. Tudo quanto nós fizermos com posição de governo no céu, Ele fará na terra. Por isso que Jesus vem estabelecer essa essência no homem. Jesus fala o quê? Como que nós devemos orar? E Jesus responde, na oração do Pai Nosso, determinada parte ele fala: seja feita a sua vontade, tanto na onde? Como no céu. O que ele está querendo dizer? A vontade de Deus será grande na terra como no céu, quando na terra você for um reflexo da imagem, da sombra de Deus, daquilo que Ele faz no céu. Quando você estiver sendo a sombra de Deus. Quer ver um texto que prova isso? Para que eu tenha uma sombra, do que eu preciso, irmãos? Basicamente, luz. E o que a Bíblia fala? Se andarmos na luz. Andar está significando o quê? De você andar? Está falando da sua posição, da sua atitude. De como você vive, de como você decide as coisas. Se andarmos na luz, como Ele na luz, temos comunhão com o seu corpo. Porque quando você anda na luz, você tem comunhão com o corpo. Porque quando você está na luz, que é Ele, a luz dele bate em você, e de você reflete sombra para o outro irmão. Descanso para o outro irmão. Posso ouvir amém? Quantos estão do lado da sua esposa e do seu marido? Namorado não vale ainda não, tá? Depois de casar eu faço isso. Encosta nele aí. Você que tem que encostar nele, porque você está grávida, é isso mesmo. Você queria encostar nela, é ela que tem que encostar em você. O que essa pessoa é para você?
é sombra de Deus, ela traz descanso, ela traz refrigério, proteção para você. Quando ela está na luz, porque quando ela está fora da luz, tem que ter muita paciência. Tem que orar muito. Por isso que Davi falou, tu mantens acesa a minha lâmpada. E quando a lâmpada de Deus está acesa sobre mim, eu tenho revelação, eu salto muralhas. O que ele está falando? Eu atravesso os meus limites. Eu destruo os meus inimigos. Por isso que Davi fala, unge a minha cabeça com óleo. Para que serviu o óleo naquela época? Combustível, não tinha eletricidade, para acender as lâmpadas. O que ele está falando? Quando a luz de Deus vem e passa por mim, e traz revelação de algo que eu não vi ainda, aquela revelação vai ser sombra, vai ser resposta na vida de alguém. Quem está entendendo? É por isso que a palavra de Deus diz na oração do Pai Nosso. Talvez você nunca pensou para falar, para entender isso. Fala assim, santificado seja. Como é que fala na oração? Santificado seja o vosso nome. O que significa santificado seja o vosso nome? Meu irmão, você tem que começar a perguntar as coisas para Deus. Espera aí, Deus é santo. Ele é imutável. Ele é todo poderoso. Como Deus pode se tornar mais santo do que é? É isso que você está orando. Você está entendendo o que você está orando? Santificado seja o teu nome. Você não está entendendo nem o que você está orando. Você está dizendo, santificado seja o teu nome. Você está querendo dizer, Deus, o Senhor pode se tornar mais santo do que é? Não, Deus é santo. Mas o que significa santificar o nome de Deus? Quando você, na terra, é projeção de Deus, é sombra de Deus. Você é justo, você tem caráter, você é correto. Você reflete o caráter de Cristo na sua vida. Você santifica o nome de Deus na terra. Por que tem gente que vira e fala assim, crente? Ah, não vende não, que é caloteiro. Porque você não teve caráter, você não foi sombra de Deus e você envergonhou o nome do Senhor. Irmão, Pai do Senhor, você pode me dar uma oportunidade de emprego? Eu sou crente, eu vou trabalhar direitinho. Não dá, porque não vai trabalhar direito. Se começar desse jeito, não dá. Como que você sabe que alguém é nascido de Deus? Jesus falou, lá em 1 João 5, não precisa abrir não, fala assim, que aquele que é nascido de Deus, ele crê em Jesus. 1 João capítulo 5, eu li aqui esses dias. Fala assim, aquele que é gerado de Deus, crê que Jesus é nascido de Deus e ama aquele que dele foi gerado também. Então o que significa isso? Se eu sou um legítimo filho de Deus, eu faço as obras que ele fez. Quando a palavra de Deus fala assim, olha, Jesus diz assim, se vocês acreditarem em mim. Por que ele está falando isso? Porque em 1 João 5 fala, para você ser um filho de Deus autêntico, você tem que crer em Jesus. Por quê? Você tem que imitar o que ele fez. Você tem que ser como ele. Ele veio como filho unigênito do Pai para servir como modelo para que nós agora também nos tornemos filhos. E ele não mais unigênito, mas o primeiro. Assim como Adão pecou, agora veio Cristo. Veio o segundo Adão. Modelo. E ele fala o quê? Eu entendia isso errado quando eu era mais novo, sabe? Eu queria ministério. Quando eu era mais novo, eu era imaturo. Eu queria ser aquele pregador que todo mundo, que eu viajasse vários lugares. E eu imaginava que eu ia ser tipo assim, aqueles pregadores, que eu estou lá no público, que tanto de gente. Eu falava, nossa, que legal. Eu não entendia as coisas. Eu era infantil. E aí falava assim, eu li esse texto, aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu. Eu imaginava, nossa, Deus vai me dar um poder muito grande de cura de alguma coisa. Eu vou fazer obra igual a de Jesus. Você vê que até o que Deus fala para a gente revela o que está no coração da gente, da maneira que a gente entende. E Deus revelou isso no meu coração há muitos anos atrás. Eu pedi perdão para Ele. E hoje eu entendo que quando Jesus fala, filho, se você crê em mim, você fará obras como eu fiz e maiores do que eu fiz. Com todo respeito, eu não vou usar você não, vou usar você. Quando fala fazer obras do que eu fiz, não está falando simplesmente sobre os milagres que Jesus fez. Sabe o que está falando? Daquele momento que cuspiram no rosto dele.
E ele se conservou puro. Daquele momento, desculpa irmão, com todo respeito, bateram no rosto dele. E ele ainda ofereceu a outra face. Naquele momento que puxaram a sua barba, ele nem ainda assim titubeou ou pensou em amaldiçoar aqueles que fizeram isso com ele. Naquele momento que arrancaram suas vestes e deixaram ele nu, pendurado no madeiro, ele ainda olhou e falou assim, todo mundo olhando, o que ele vai falar? Perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. É isso que ele está falando. Quando você acreditar no que eu faço, você entender que o meu sacrifício não foi em vão, você não vai fazer só isso que eu fiz, não. Você vai se oferecer ainda mais. Você vai se humilhar ainda mais. Você vai pedir para bater ainda mais, porque você sabe que nada poderá mudar quem você é em mim. Nenhuma daquelas ofensas puderam atingi-lo, porque ele estava guardado no Pai. Quando fala que aquele que crê em mim fará obras ainda maiores, é nisso, irmãos. Está falando do caráter dele, que depois produz poder, dunamis. Não está falando do poder, nós queremos o poder de Deus. O poder, 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 poder. Queremos unção, como o Dé estava falando ontem, que alguém que nos transfira algo, para que nós então, a partir de agora, sejamos especiais. Então eu sou aqui o maioral nesta noite, então vou escolher só alguns para me ungir aqui nesta noite. Aí você fica aí, me escolhe. Ai, se ele me escolheu, eu vou ser especial. Não, deixa eu te falar. Ainda que eu nem olhe para sua cara nessa noite, eu quero te dizer, você é especial. Você é importante. Porque você é único. E aquilo que Deus levantou você para fazer, você vai fazer, porque só você tem que fazer. Você pode dizer amém? Então quando Jesus está falando, se vocês acreditarem em mim, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Sabe o que ele está falando? Ele não está falando de subir, não, ele está falando de descer. Ele não está falando disso aqui não, ó, de glória, ele está falando de cruz. É disso que ele está falando, é o caminho inverso do que você estava pensando. E eu também. Quantos estão entendendo? Será que você pode olhar para o seu irmão e falar assim, ó, se você crê em Jesus, você não vai fazer somente o que ele fez, mas você vai fazer muito mais. Fala, você vai se humilhar muito mais. Você vai aceitar a humilhação muito mais. Olha para ele e fala, você vai aceitar a perseguição muito mais. Você vai conseguir. Olha para ele. Se você acredita que valeu a pena, se acredita que foi com um grande propósito que ele fez isso, você vai seguir esse exemplo dele. Quantos estão entendendo? Isso é ser sombra de Deus. A Bíblia fala que o quê? Que o apóstolo andava e o que acontecia? O que acontecia? A sombra. Aí todo mundo, eu quero ter isso também. Oh. Qual que é o segredo? É orar tantas horas, é no monte? Não, é morrer. Sabe por que a sombra dele curava? Porque ele era uma projeção de Deus na terra. Quando Pedro deixou de ser o Pedro que ele era para ser uma projeção de Deus, a luz batia nele, passava por ele e a sombra dele trazia cura. E isso não tirou ele da posição que Deus o colocou. Agora vai lá encontrar aquele pastorzinho que abriu a igrejinha, que hoje é o apóstolo fulano de tal, para ver se ele está na posição que Deus colocou. Sabe aquele irmãozinho que se admirava, que pregava com aquele palitozinho, que o defunto era maior do que ele? E hoje Deus honrou e deu tudo para ele, e ele deixou de ser quem ele era. Esse que é o problema comigo e com você. Você está apontando o dedo para ele, mas esse é o problema de todos nós aqui. O problema não é Deus entregar essa cidade para nós. O problema não é Deus entregar o vale para nós. O problema é que com isso, nós iremos pegar o que Deus nos deu e corromper para um propósito que não é o propósito que Ele nos deu. O problema não é Deus dar uma casa de recuperação ou creche para a igreja. O problema é a igreja utilizar disso para começar a pedir dinheiro para deputado, para encher o bolso de dinheiro.
Ao invés de dar para as criancinhas. Ao invés de cuidar dos dependentes químicos. Será que alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Existem pessoas sofrendo porque não tem sombra de Deus na terra para elas. Quantas vezes você já estava caminhando num deserto da tua vida e você não encontrou nenhuma sombra de Deus? O problema que está acontecendo, estou falando de sombra, quem está entendendo? Imagem no original é sombra, no hebraico. O problema que está acontecendo é o que aconteceu com Jonas. Jonas era o profeta. Deus falou, vai lá em Nínive, prega lá. Se uma única alma lá converter, eu não vou acabar com a cidade. Ele falou, então por mim pode acabar, então. O que eu vou fazer nesse lugar? Eu quero pregar nos lugares chiques, meu. Ó. Não quero pregar nesse lugar não. Deixa esse povo morrer. Aí Deus você não está entendendo. Eu quero que você vá lá para ser sombra. Eu não quero, eu posso até descer lá, mas eu não quero descer lá. Eu quero mandar você. E você vai ter compaixão por eles, como eu. E você vai ser sombra, vai trazer descanso. Ah, mas eu não quero isso não, então tá bom. Aí ele está lá no deserto, está quente, né? Aí nasce uma arvorezinha. Ai, que delícia. A arvorezinha faz o quê? Sombra. Uma arvorezinha no deserto, irmão, deve fazer uma diferença. Ele está lá. Isso. Aí ele dorme. Na que ele acorda, secou a arvorezinha. Cadê a sombra? Acabou. Aí Deus fala, cara, você está fazendo questão de uma árvore que você não plantou, que você não regou, cresceu do nada e te fez sombra. E você não está se importando com aquelas vidas. Vai lá e seja sombra na vida daquelas vidas. Porque da mesma maneira que você não plantou, não regou nada para essa árvore crescer, ela te deu sombra. Eu sou o Deus que quero dar o perdão e misericórdia para eles. Vai lá e seja sombra. Olha para o teu irmão e fala, Deus quer te levantar como sombra na vida de alguém. Aí a palavra, no capítulo 1, verso 27, daqui a pouco eu vou falar um negócio que vai fazer a sua cabeça entrar em parafuso. É daqui 5 minutos. Porque a fumaça já está enchendo o templo. Aleluia. E eu já sinto o cheiro. Cadê o Adailton Costa? Está uma luta da carne contra o espírito aqui, ó. Daqui a pouco eu estou. Brincadeira. Verso 27 do capítulo 1 de Gênesis diz: criou Deus, pois. Agora eu vou falar um negócio interessante. Eu queria que todo mundo lesse o verso 27 de Gênesis, capítulo 1. Abre a tua Bíblia, você que já fechou, por favor. Se o pastor, eu não sei, tem como pôr aqui, pastor? Não tem, né? Então você vai ler na sua Bíblia, mas em voz alta. Não tem problema se a versão for diferente. Eu estou com saudade desse negócio quando era da Assembleia. Cada um lendo de um jeito. Então vai ler desse jeito, vai. 1, 2, 3, vai. Eu estava com saudade disso. Tem um pezinho lá ainda. Olha o que está falando. Você acha que alguma coisa que está escrito na Bíblia está escrito por acaso? Não está. E aqui fala, criou Deus, pôs o homem à sua imagem. Isso nós já sabemos. Que Deus criou o homem então para ser o quê? Sombra. O que significa ser sombra? Fazer exatamente o que Deus faz. Ter o mesmo caráter, a mesma postura. Ok? Combinado? Aí fala, a imagem de Deus o criou. Aí, vamos fazer uma equação matemática. Olha na tua Bíblia. Imagem. No hebraico, tselem, que significa sombra. Se você tiver uma caneta, escreve na tua... Pode escrever, não é pecado não. Risca aí, imagem, sombra. Deus, no original, e Elohim. Então nós temos o quê? Sombra. Nós temos o quê? Sombra e Elohim.
e criou. Então nós temos três coisas aqui. Imagem de Deus o criou. Ele fala, Deus, nós criamos o homem à nossa imagem, e aí ele conclui, e a imagem de Deus o criou. O que isso significa? Ele está falando, imagem, tselen, sombra. Deus e Elohim, e criou, é uma palavra que vem da origem da palavra bar, que significa filho. Sabe o que está querendo dizer? Que aquele que é a sombra de Deus tem como prova que é filho de Deus. É isso que está falando. A imagem de Deus o criou. A prova que você é um filho de Deus é quando você é sombra de Deus. Quando você reflete a glória de Deus. E aí eu vou falar um negócio, um salmo conhecido, que eu falei, não é possível, Deus me levou e eu estudei ele. E não é heresia o que eu vou falar, tá? Pode acreditar em mim. Eu estudei, Salmo 91. Eu nunca entendi esse salmo direito. Achei ele muito assim, distante da gente, sabe? Só que todo mundo canta esse salmo, fala desse salmo. E aí eu fui estudar e vi que tem uma associação. Aqui diz, o que habita no esconderijo. O que fala depois? Se você é inteligente, você já deve ter entendido já. Aí a gente cantava, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é. Eu falava, nossa, bonito tal, mas não estou entendendo nada. O Senhor lá, o Altíssimo, a sombra, vai descansar, como é que é isso? E aí Deus me fez entender isso aqui. Esse salmo, ele foi escrito por, sabe por quem? Moisés. Desculpa, irmãos, que a minha voz está acabando. Esse Salmo 91 foi escrito por Moisés. Sabe para quem que ele escreveu esse salmo? Para a tribo de Levi. Presta atenção para você não perder o raciocínio. Eu vou explicar para você entender o salmo. Então, quando ele escreveu o salmo, ele fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. A palavra habita, habitar aqui no original, significa hospedagem temporária. É a mesma palavra utilizada no salmo que eu li ontem aqui. Quem habitará no santuário do Senhor, no tabernáculo? E quem irá ser estabelecido no seu monte santo? O que está falando? Eu expliquei ontem aqui duas coisas. Tabernáculo está falando de assembleia da igreja na terra. Monte Santo, obrigado, Dani. Monte Santo está falando da assembleia da igreja no céu. Quem entendeu isso? Então, quando está falando habitar, quem habitará no tabernáculo, está falando o quê? Isso aqui são coisas passageiras. Sabe isso aqui que nós estamos fazendo hoje? É gostoso ou não é? Isso aqui vai passar. O que é eterno é aqui, ó. Vai acontecer lá no Monte Santo. Vai ser lá na glória. Isso aqui é só uma preparação. Isso aqui é pequeno perto do que Deus vai fazer. Então a palavra habitar aqui significa o quê? Uma hospedagem temporária. Então está falando aquele que habita no esconderijo. Ele não está falando de um lugar em Deus lá no céu. Ele está falando justamente das tendas de Deus na terra. Dos tabernáculos levantados por Deus na terra. Por que eu posso provar isso? Contextualizando. Porque Moisés escreveu esse salmo para a tribo de Levi. Para quem que Deus entregou o desenho do tabernáculo? Para quem, irmãos? Moisés. Quem estabeleceu o tabernáculo de Deus na terra? O primeiro tabernáculo?
Moisés. Quem estabeleceu os levitas para cuidar das coisas do tabernáculo? Quantas tribos haviam em Israel? 12. Das 12, quantos iam para a guerra? 11. Qual é a tribo que ficava somente adorando, somente em espírito, somente servindo dos instrumentos, das coisas consagradas a Deus? A tribo de Levi. E quando aqueles soldados voltavam das batalhas, quando aqueles exércitos voltavam das batalhas e precisavam ser fortalecidos, abastecidos espiritualmente, aonde que eles encontravam descanso? Aonde que eles encontravam sombra? Através da tribo. Então você que se fala que é muito santo, que é muito de Deus, meu negócio é com Deus. Eu não tenho negócio com homens. Eu vou lá para o monte orar, não vou pentear meu cabelo mais. Seu marido está olhando para você, não está aguentando mais. Volta com as folhas penduradas no cabelo. Não relaciona com ninguém. Meu irmão, você está por fora. Isso não é santidade, você está fugindo de alguma coisa. Você está escondendo alguma coisa dentro de você, alguma frustração. Porque Deus quer te estabelecer nessa terra. Sabe por que esses homens que estão nessas posições se corromperam? Porque não foi tratado dentro deles antes. Ou não teve alguém que chegou e falou, ou eles não aceitaram o tratamento de Deus. Por isso Deus vai arrancá-los. Deus, Ele quer levantar você para ser sombra na vida de alguém. Não adianta você conhecer a palavra e você não manifestar. Não adianta você conhecer a Bíblia e não manifestar ela na vida das pessoas. Como crerão se não há quem pregue? Como? Quem está entendendo? Quando Moisés escreveu esse salmo, ele estava querendo dizer, sabe o quê? Aquele que habita no tabernáculo de Deus. Sabe o que ele está querendo? Trazendo para esse dia, sabe o que ele está falando? Quem habitar aqui nesse tabernáculo, Petra, no tabernáculo, Jesus nas casas, no tabernáculo, Rei Jesus, vai encontrar pessoas lá que manifestam a vontade de Deus, e elas serão sombra, e elas trarão descanso. Quando você entrar numa tenda de encontro com Deus, quando você entrar numa casa de hospedagem temporária da glória de Deus na terra, e você encontrar homens e mulheres redimidos, onde a única vontade deles é expressar a imagem de Deus neles, em quem eles são, você vai encontrar descanso. Eles vão chegar e vão falar, vem cá, você foi ferido lá, mas aqui eu vou te curar, eu vou ministrar na tua vida, eu vou cuidar de você, vem cá. Fica quietinho aqui que eu vou cuidar de você, deixa comigo. Descansa agora. Aquieta o teu coração. Eu vou cuidar de você, filho. Aleluia. Sabe o que Deus quer? Que você cuide dessa pessoa que está do teu lado aí. Que você seja a sombra de Deus na vida dela. Esse texto, Salmo 91, não é um Deus que está longe, lá longe. E eu falo, não, eu habito lá, porque eu não consigo confiar em mais ninguém aqui. Então Ele é minha sombra lá, do Onipotente, eu vou ter descanso. Não, Ele está falando, assim como eu levantei uma tribo entre as 12 tribos, para servir todas as outras tribos, para ser consagrada e separada, para servir como exemplo nas suas atitudes, de forma santa, para servir as outras. Eu quero levantar você na terra para ser alguém que vai servir alguém, que vai ser descanso na vida de alguém, e essa pessoa vai descansar quando ela te encontrar. A minha oração é que as pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, que elas encontrem em mim Jesus Cristo, que elas encontrem na minha vida a pessoa de Jesus, e elas possam descansar em mim, que elas possam falar, eu confio em você, você é um homem de Deus, me ajuda. Nunca se precisou tanto de credibilidade como nos dias de hoje. Eu nunca entendi esse Salmo 91 da forma que eu entendo hoje. Quantos estão me entendendo? Que em nome de Jesus você possa compreender essa palavra nessa noite. Quando Deus quis
levantar o tabernáculo, ele levantou um homem chamado Bezalel. Ele veio do Egito, junto com o povo hebreu. Ele era escravo lá, só pisava no barro. E a Bíblia fala que ele deitou e o Espírito de Deus desceu nele. E ele acordou fazendo, sabe o quê? Obras, artesão. Ele que fez a Arca da Aliança, exatamente nas medidas que Deus deu para Moisés. Peso e medidas. Não podia sair fora daquilo ali. Tinha que ser exatamente do jeito que Deus pediu. Quantas gramas de ouro? Ele criou medidas. Ele criou maneiras de manipular o ouro. Ele criou maneiras de trabalhar o ouro. Ele criou maneiras de pesar, porque tinha que ser exatamente do jeito que Deus pediu. Agora pergunta para mim, o que significa Bezalel no original? Na sombra de Deus. Deus quer levantar pessoas que fazem exatamente o que Ele pede, nada mais e nada menos. Mas para isso você tem que estar na sombra dEle. E você tem que ser sombra dEle para alguém. Maridos, vocês têm sido sombra para tua esposa. Esposas, você tem sido sombra para o teu marido. Deus mandou falar uma coisa aqui agora. Tem mulheres que estão matando o ministério do marido, viu? Aqui nesse lugar, Deus está mandando falar agora. Você enche o seu marido com tantas tarefas para que ele não tenha tempo de exercer o ministério dele. E Deus está falando hoje para você, filha, chega. Descansa. Porque quando ele estiver na minha posição, servindo, naquilo que eu levantei ele para servir, até você vai desfrutar disso, vai descansar nele. Tem muito mais dele que você não sabe, eu vou ativar nele. E você vai desfrutar desse trabalho. Não fique inseguro em perder teu marido. Deixa ele na posição que Deus colocou. E até mesmo você, querida, vai desfrutar disso. Vai encontrar descanso. Posso ouvir amém, irmãs? Irmãos, não sejam machistas. Ministério da minha mulher é fogão. Não. Deus levantou sua esposa. Amém? Deixa a sua esposa, meu irmão, crescer. Não tenha medo dela ser maior que você. Deixa ela crescer. Deixa ela pregar. Deixa ela sair com a pastora. Deixa ela viajar com ela. Deixa. Porque depois você vai desfrutar disso. Vai trazer descanso para você. Amém? Coloca no seu lugar de pé, feche os teus olhos. Você que entendeu essa palavra. Você que entendeu essa palavra, se coloque de pé. Feche os teus olhos. E comece a orar e dizer, Senhor, eu quero ser sombra. Eu quero trazer descanso para alguém. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Feche teus olhos. Talvez você tenha agitado as circunstâncias lá na tua casa. O ambiente não está muito legal lá. E para Deus trazer paz para esse lar, você precisa se posicionar debaixo da luz, para que seja exposto aquilo que está escondido, e para que você comece a agir os movimentos como os movimentos de Deus, que você comece a ter a postura de Deus na tua casa. Quando Deus criou o homem, Ele falou, agora você vai ter governo, vai governar sobre estas coisas. Você vai cultivar a terra, vai guardá-la, vai ter domínio sobre os peixes, sobre as aves. Quando o homem deixou de ser sombra de Deus na terra, a terra começou a ser um problema para ele.
a terra criou espinhos, a terra recebeu o sangue de Abel. Quando Deus quis ensinar Moisés, Ele falou assim: o que você tem na sua mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Joga no chão então. Ele joga, e o cajado virou uma cobra. E a Bíblia fala que ele fugia. Quando você sai da posição que Deus te colocou, você deixa de ser sombra. A omissão da sua posição se vira contra você e transforma num problema na sua vida. E agora fala que ele fugia daquela serpente. Mas o Senhor falou agora: pega na cauda dela. Senhor, eu trabalho no deserto com ovelha, eu sei que cobra pega na cabeça, mas é sobre a minha palavra que eu estou mandando. Pega. Volta a fazer as coisas do jeito que eu peço. E ele desce e pega na cauda, e ela transforma de novo num cajado. Levanta da posição que você está hoje do chão. Reconquista a autoridade que Deus te deu. No teu chamado, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. E volta a ser sombra de Deus. Volta a confiar na voz de Deus. Volta a fazer as coisas da maneira de Deus. Quem está entendendo isso aí? Oh, Deus precioso. Feche teus olhos.